Fala pessoal, tudo bem? Valezinho Moreira aqui mais uma vez e hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso curso introdutório a fundos imobiliários. Isso mesmo, esta modalidade de investimento que tem trazido uma renda extra para muitos brasileiros e você com certeza pode fazer parte de uma dessas pessoas que, além da sua renda primária, você estará construindo um patrimônio para por fim se transformar em uma renda extra para a tua vida. Então, segue nesse vídeo porque mais uma vez nós iremos aprender alguns conceitos e algumas coisas básicas sobre fundos imobiliários. E nesta aula de hoje nós iremos aprender sobre fundos de fundos. Esse tipo de fundo imobiliário que com certeza deve fazer parte da tua carteira de investimento. E para que você possa entender sobre os tipos de fundos imobiliários, eu vou deixar um card para que você veja o vídeo em que eu falo sobre os tipos de fundos. E fundo de fundos estarão dentre esses tipos. E nós iremos a partir de então chamar esse tipo de fundo imobiliário de FOF, como é bem conhecido carinhosamente. Esse é o canal Fera e Finanças. Aqui você aprende esses dois conteúdos que são primordiais para a nossa vida. Se você não é inscrito nesse canal, já certifique-se que você não vai sair daqui sem fazer a tua inscrição e ative o sininho de notificação para que todas as vezes que sair um vídeo novo nesse canal você seja notificado. E claro, não deixe de visitar o meu site valezimoreira.com.br, que além desse vídeo que você está assistindo aqui no YouTube, outros artigos relacionados a outros assuntos que trarão mais conhecimento para você. Vamos lá para a nossa aula sobre fundo de fundos, os nossos conhecidos FOFs. Como eu quero que esse vídeo ele seja muito sucinto e objetivo, deixei uma colinha aqui para compartilhar com você algumas características, algumas questões e alguns pontos importantes sobre esse tipo de fundo imobiliário. Vamos começar com a primeira pergunta básica. O que são FOFs, esses fundos de fundos que nós iremos aprender nesta aula de hoje? Primeiro, fundo de fundos nada mais, nada menos é do que um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. É simples, não é? Agora, não existe uma quantidade mínima ou uma quantidade máxima de fundos imobiliários que um determinado FOF pode adquirir. Em média, você vai encontrar entre 30, 40 até 60, se tratando de um fundo de fundo muito grande, fundos imobiliários dentro daquele fundo especificamente. É como se nós imaginássemos uma cesta repleta de ovos de galinhas diferentes. Nós estamos ali diante de cada galinha, como se fosse aqui, nesse caso hipotético, um fundo imobiliário. Então, em vez de você selecionar ovos de uma mesma galinha, você começa a pegar ovos de galinhas diferentes e coloca dentro de um mesmo cesto. Praticamente, os fundos de fundos irá pegar cotas de fundos diferentes e irá compor a sua carteira. E algo também que precisa ser mencionado é que a gestão, ela é e sempre será, como todos os outros fundos que nós estudamos até agora, profissional. Para que aquele fundo imobiliário tenha um desempenho acima da média, é importantíssimo que o gestor ele seja extremamente profissional, porque selecionar diversos fundos imobiliários para compor aquela carteira não é tão fácil assim. Até porque, uso você como exemplo, se caso você já investe em fundos imobiliários ou pretende investir, é a mesma coisa de você sair garimpando diante de tantas opções que temos de fundos imobiliários, aquele fundo que irá fazer a tua carteira alavancar e os teus retornos aumentarem gradativamente. Você vai ver que não é uma tarefa fácil. Agora, se tratando de um gestor de fundo de fundos, nós não estamos falando de algumas 10, 15, 20 cotas que serão compradas. Nós estamos falando de centenas de cotas, milhares de cotas que serão compradas para compor aquele portfólio daquele fundo de fundos. Por este motivo, o gestor tem que ser profissional e você tem que ficar de olho no que o gestor anda fazendo com o portfólio daquele fundo de fundos. E uma outra característica dos FOFs, que nós até iremos mencionar um pouco lá na frente, é que as taxas são as mais altas do mercado. Porque, além de você ter que pagar a taxa de administração e de gestão daquele FOF, adicionalmente será pago a taxa de administração e de gestão daquele fundo que está sendo comprado. Todos os fundos imobiliários, caso você invista diretamente nele, terá uma taxa a ser cobrada. No caso dos FOFs, você terá, além da taxa desse FOF, terá a taxa do fundo que aquele FOF estará cobrando. Parece um pouco complicado, mas é como se você fosse taxado duas vezes nos teus rendimentos. Por este motivo, vale bastante a pena pensar no tipo de FOF que você estará adquirindo, para que as taxas elas não sejam um dos maiores comedores, vamos se dizer assim, dos teus retornos se tratando dos FOFs. Então, se você acha interessante investir em FOF, presta atenção nessa questão das taxas que vale bastante a pena você pensar sobre isso a longo prazo. E pensando nessa dupla taxação que você tem nos FOFs, é por este motivo que os gestores procuram gerar alfa nos retornos desses FOFs. Haja
vista que as taxas elas irão implicar bastante nos seus retornos. E uma outra característica que também você precisa colocar na tua mente ao investir em FOF e para você conhecer um pouco sobre esse tipo de fundo imobiliário é o giro de posições na carteira. Você, através dos relatórios daquele FOF, terá conhecimento sobre os fundos que o gestor está comprando e está vendendo. E esse giro na carteira será crucial para que você obtenha dois tipos de retornos que eu irei já falar para você. Então, o giro de posições nessas carteiras dos FOFs são literalmente cíclicas. Você jamais encontrará um FOF em que ele terá um fundo imobiliário na sua carteira e permanecerá com ele por longos e longos anos. Pode até acontecer, é raro, mas você pode olhar o relatório daquele FOF em específico que você está investindo e se deparar com alguns fundos imobiliários. E quando você for olhar outro relatório daquele FOF, você constatará que aqueles fundos que outrora você viu, você não vê mais, e justamente porque houve operações relacionadas àquele fundo que aquele FOF adquiriu. E algo também que você precisa ver nos FOFs é a respeito da sua liquidez. Falei para você que não existe um número exato sobre a quantidade que um FOF precisa ter em sua carteira. Por este motivo, você vai encontrar FOFs que têm um PL gigantesco. Então, quanto maior o PL, você terá dificuldades de liquidez nesse fundo aqui. Mas quando você encontra um FOF que a PL está ali na casa de 100, 200, 300 milhões de reais, você pode até ter certeza que você está diante de um FOF com alta liquidez. Vai ser fácil fazer operações naquele fundo em específico. Agora, de contrapartida, quando você tem um FOF bilionário que vai ser difícil comprar e vender algum dos seus ativos, você vai ter um problema de liquidez. Mas isso não é um agravante que pode fazer você deixar e correr léguas de distância desses tipos de fundos imobiliários. Mas vale a pena você ficar atento a esta questão de liquidez. Até porque é uma das coisas que eu tenho sempre pautado, que uma das maiores características dos fundos imobiliários, quando comparado ao imóvel físico, é a sua liquidez. Perfeito! Agora, com esse pequeno resumo, você conheceu como é que funciona um fundo de uma forma bem resumida. Agora eu separei alguns itens para que você possa analisar e ver se esses FOFs vale realmente a pena colocar na tua carteira. E o primeiro que eu quero destacar para você é o histórico de resultados, principalmente a sua relação entre a renda base e a renda de ganho de capital. O que eu fiquei de falar para você quando comentei sobre o gestor gerar alfa nos fundos de fundos. Veja o quão isso é importante. A renda base literalmente é a renda que aqueles fundos que compõem a carteira dos FOFs irá te dar todo santo mês. Agora, a renda gerada com ganho de capital são as rendas que serão provenientes das vendas daqueles ativos que estão nos fundos de fundos, que podem gerar um lucro que não é recorrente. E se você prestar atenção nos FOFs, as rendas que são geradas base permanece quase que numa média durante todo o ano, mas a renda gerada com ganho de capital, elas variam todas as vezes que são realizadas operações de venda. Vai aqui um grande alerta para você: jamais compre FOFs simplesmente porque houve ganho de capital expressivo em um determinado mês. Isso simboliza um risco enorme para você, até porque jamais preverá quando haverá uma venda com ganho de capital expressivo. Então, anule isso do teu ponto de referência para a aquisição de um fundo de fundo. Isso é bastante importante. E para terminar essa questão de resultados aqui, procure saber se os retornos que aquele FOF tem trazido para os seus cotistas são baseados de ganhos de capital ou de renda base. Lembre-se, a renda base é o que vai garantir sustentabilidade nos teus investimentos. Agora, o ganho de capital será tipo a cereja do bolo, algo de bom que pode acontecer nos teus rendimentos caso o gestor faça alguma operação em que há uma grande lucratividade. Um segundo item para você analisar é a atuação do gestor. Ela é bastante importante para que você entenda se aquele gestor está alinhado com os teus propósitos. Até porque, coloque-se no lugar dele. Se você for começar a construir a tua carteira relacionada a fundos imobiliários, você irá analisar com critério, assim espero, diante do teu perfil de investidor, para que você consiga extrair o máximo de resultado possível. E aquele gestor tem que ser um espelho do que você é. Jamais, eu acredito, eu acho até incoerente, você
colocar o teu dinheiro na mão de um gestor que é totalmente contrário aos teus princípios. É importante você acompanhar o trabalho do gestor daquele FOF. E um terceiro item que você precisa analisar são os fundos imobiliários que compõem aquele FOF. Como mencionei para você, diversos tipos de fundos imobiliários, fundos de lajes corporativas, fundos de galpões logísticos, fundos de papel, etc., fazem parte de um único FOF. É bom você saber quais são os fundos imobiliários que compõem aqueles FOFs. Os relatórios desses FOFs irão te dar todas essas informações, além de os fundos imobiliários, a quantidade de cotas e a posição relacionado à sua carteira. E a quarta característica, como eu já falei para vocês, é a taxa de administração e de gestão. Você precisa saber quanto irá ser deduzido dos teus retornos por conta dessas taxas que serão cobradas, tanto da administração, da gestão, e preciso voltar a te falar dos fundos que esses FOFs estarão adquirindo. Isso é importante porque no longo prazo pode ser bastante significativo. E um quinto item para você analisar, isso aqui é mais técnico e não se preocupe porque nós iremos aprender isso com mais calma, é procurar um FOF cujo valor patrimonial esteja abaixo de 1. Existe uma conta básica para fazer isso que é o P sobre VP menor do que 1. Se for menor do que 1, você está diante de um FOF que está barato. Se estiver acima de 1, você está diante de um FOF que está um pouco valorizado. Então, vale a pena ver esse quesito. Agora, mais uma vez, não é para você tomar nenhuma decisão baseado somente no P sobre VP. Ajuda eu aí, pelo amor de Deus, não vai fazer isso. É apenas mais um parâmetro para que você possa analisar e decidir se esse FOF vai fazer parte da tua carteira. Bem, e com tudo isso que você já pode ver, nós já conseguimos detectar as fontes de receita desses FOFs, que são a renda base proveniente dos fundos imobiliários que estão naquele FOF e, claro, o ganho de capital. Estas são as únicas e exclusivas fontes de receita dos FOFs. Guarde isso porque você sempre irá ser confrontado sobre quais são as receitas de um FOF. Haja vista que eles não são fundo de tijolos, onde terão algum shopping ou uma laje corporativa ou industrial que estará fazendo ali algum tipo de retorno em cima daquele bem. E nem fundo de papel. Por isso, você precisa entender que as únicas fontes de receita são essas que eu acabei de te falar. Agora eu quero citar aqui para você algumas características, 5 delas positivas e 5 negativas, e eu espero que elas sejam até cruciais para decidir se vale a pena investir em FOF ou não. E a primeira característica positiva é a diversificação. A diversificação, como sempre tenho falado aqui, é a mãe de todo investidor. Em vez de você sair ali, catando ali cada fundo imobiliário, pesquisando, estudando, para ver se vale a pena ou não investir naquele fundo imobiliário, então você irá comprar com o preço de uma única cota diversas cotas de fundos imobiliários no mercado. Por isso, a diversificação, quando você tem um FOF na sua carteira, é extremamente importante. E jamais você deve colocar boa parte ou uma quantia exagerada apenas em FOF. Procure balancear a tua carteira. Não é pelo fato de você ter um FOF na tua carteira que elimina você de adquirir outros fundos imobiliários individualmente. Por isso, a diversificação no FOF é bastante importante. E uma segunda característica positiva é a expertise do gestor que administra aquele FOF. Ele precisa ser acima da média quando comparado com outros gestores de fundos independentes. Isso porque o cara ele tem que entender não somente de um único setor, porque você pode se especializar em fundos do tipo de tijolos e você pode até se especializar em fundos de papel, ter a tua carteira mais composta de papel do que tijolo, ou vice-versa. O gestor de um fundo de fundos, eles precisam ter uma expertise muito maior do que o gestor que vai administrar ali apenas um fundo de papel. Esta característica positiva dos fundos imobiliários vale a pena colocar sobre a mesa caso você pense em colocar um FOF na tua carteira. E uma terceira característica que eu já até mencionei por alta é o fato de que você estará comprando através de uma única cota de um FOF diversas cotas de fundos imobiliários no mercado. Você estará adquirindo fundos imobiliários com um custo muito mais baixo do que se você comprasse 30 cotas de fundos imobiliários por aí. O custo de entrada é bem baixo se comparado a você comprar cotas individuais por aí. O quarto é a liquidez. Com esse ponto aqui de liquidez, eu não quero contradizer o que eu falei sobre a questão de um fundo ter um PL muito alto, mas sim pelo fato de que você consegue, como qualquer outro fundo, desfazer de suas posições sem muito problema, até porque você está diante de um ativo que terá sim uma boa liquidez no mercado, mesmo que você esteja diante de um FOF com um PL bilionário. Quinta característica positiva que talvez pode ser interessante para você colocar na mesa e decidir se você vai investir em um FOF é a facilidade de gerenciamento. Ora, se você pega um FOF que tem 30 fundos imobiliários
imobiliários, é mais fácil você gerenciar um único FOF do que você ter 30 fundos imobiliários na tua carteira e entender um a um o que está acontecendo. Essas características, elas são bastante importantes. Eu ponho elas sobre a mesa para decidir se vale a pena colocar aquele FOF na minha carteira, até porque nem todos os FOFs têm a mesma estratégia. Eu coloco ali aquele FOF ali sobre a mesa, comparo com outros FOF do mercado e procuro entender o que o gestor está fazendo naquele momento e decidir se o perfil daquele FOF faz parte do meu, para eu poder colocar ali o meu dinheiro suado. Por este motivo, essas características precisam ser um checklist para você sempre que decidir colocar um FOF na sua carteira. Agora, nem tudo é flores quando se trata de investimento. Jamais vou te apresentar um mar de rosas aqui sem te dizer que essas rosas vão te trazer alguns espinhos. Algumas características negativas, quero citar 5 delas, também precisam estar sobre a mesa para saber se vale a pena investir em um FOF e colocá-lo na tua carteira. E a primeira característica negativa que eu já mencionei para você são as taxas altíssimas. Mas Valesi, você falou que os gestores irão procurar atingir o alfa em seus retornos. Por que eu deveria me preocupar com as altas taxas? Meu jovem, deixa eu te falar uma coisa. Não há como prever que aquele gestor te dará retornos acima da média. Então, você precisa sempre se concentrar no que eu já te falei, no retorno base, na renda base daquele fundo imobiliário, para decidir se vale a pena, por conta das altas taxas, permanecer com aquele FOF na tua carteira. E uma segunda característica negativa é o risco de sobreposição. Como os FOFs eles investem em diversos tipos de fundos imobiliários diferentes, pode acabar deles comprarem fundos imobiliários de setores iguais. Acaba sobrepondo um ativo a outro. Na prática, é como se você comprasse 2 fundos imobiliários, ambos do mesmo tipo. Fundo A do tipo tijolo, fundo B do tipo tijolo. Fundo A investe em lajes corporativas, fundo B também investe em lajes corporativas. Isso acaba sobrepondo um ao outro. Claro, por mais que os gestores tenham uma expertise maravilhosa, é bom observar se eles estão comprando fundos semelhantes e se isso não está sobrepondo a carteira daquele FOF que você está querendo adquirir. E uma terceira característica negativa é que você tem menos controle. Você só pode decidir comprar e vender aquele FOF na tua carteira, mas você não pode decidir sobre o tipo de fundo imobiliário que aquele FOF, que aquele gestor está querendo adquirir. Você literalmente não tem controle nenhum sobre a decisão do gestor que está querendo adquirir o fundo imobiliário A, B e C. Fato é que quando você for ver o relatório que é gerado pelo aquele fundo imobiliário, provavelmente quando você vê ali um fundo imobiliário X e você achar que aquele fundo está na sua carteira, o gestor já tinha feito alguma operação relacionada àquele fundo e ele nem sequer existe mais na carteira daquele FOF. E a quinta característica é que o FOF ele pode ter um retorno abaixo do esperado, porque como ele tem diversos fundos imobiliários dentro do seu portfólio, alguns fundos subjacentes eles podem estar dando uma baita dor de cabeça para aquela carteira e fazer com que os retornos sempre estejam abaixo da média. Por mais que conquistar o retorno acima da média é algo desejável por qualquer investidor, entenda que os retornos de FOFs eles tendem a ser bem menor do que se você investisse diretamente naquele fundo específico. Sabe uma estratégia que eu procuro implantar e eu acredito que pode ser interessante para você? É procurar um FOF, ler o relatório daquele FOF e entender por que ele está investindo em determinados fundos imobiliários, para que eu consiga complementar as informações que eu tenho com o relatório daquele FOF a respeito de um fundo imobiliário específico e até decidir de forma bem mais sólida que aquele fundo imobiliário, independente, sem ser pelo FOF, vai fazer parte da minha carteira ou vou acabar vendendo porque com a informação adquirida daquele relatório do FOF, foi possível somar com as informações que eu tenho e decidir mais sabiamente. Bem, chegamos ao final de mais uma aula sobre fundos imobiliários, desta vez sobre fundos dos fundos. Eu acredito que se você chegou até aqui, esse assunto lhe interessa bastante. E eu te digo mais uma vez, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação porque você ficará ligado nas próximas aulas sobre fundos imobiliários que estarei trazendo para você. Espero você, até a próxima. Curte, compartilhe e até lá. Falou!